No coração da Ásia, onde o céu se encontra com a terra em uma tapeçaria de picos gelados e vales profundos, ergue-se o Himalaia, uma barreira colossal que estende seus braços por mais de 2.400 quilômetros, atravessando 5 nações e abrigando as montanhas mais altas e imponentes do nosso planeta. Este não é apenas um conjunto de montanhas, é um mundo à parte, um reino de beleza indomável e desafios implacáveis, onde a própria existência é um testemunho da resiliência, tanto da natureza quanto da vida que nela pulsa. Desde tempos imemoriais, o Himalaia tem cativado a imaginação humana, um bastião de mistério e maravilha, um palco para feitos extraordinários e um lar para culturas milenares. É aqui que as placas tectônicas da Índia e da Eurásia colidem em um abraço geológico que dura milhões de anos, elevando lentamente o teto do mundo, moldando uma paisagem que desafia a compreensão e a escala humana. Cada pico, cada geleira, cada rio que serpenteia por suas encostas conta uma história de força primária, de tempo geológico e de uma força vital que persiste contra todas as probabilidades. Neste documentário, embarcaremos em uma jornada através deste magnífico e hostil território. Exploraremos suas origens geológicas, desvendaremos os segredos de sua biodiversidade única, mergulharemos nas vidas das comunidades que chamam essas alturas de lar e testemunharemos os desafios e triunfos daqueles que ousam escalar seus gigantes. O Himalaia não é apenas um destino, é uma experiência, uma lição de humildade e admiração, e um lembrete constante da grandiosidade inesgotável do nosso mundo. Prepare-se para ascender aos picos mais altos, onde o ar é rarefeito, a paisagem é espetacular e a vida é, verdadeiramente, um desafio constante. A história do Himalaia começa nas profundezas da Terra há aproximadamente 50 milhões de anos, quando o subcontinente indiano, outrora uma ilha à deriva, colidiu com a massa terrestre da Eurásia. Este evento cataclísmico, ainda em curso, é o maior exemplo de orogenia, a formação de montanhas, em nosso planeta. A força inimaginável dessa colisão elevou e dobrou a crosta terrestre, criando não apenas os picos que conhecemos hoje, mas também uma vasta rede de cadeias montanhosas que se estende do Afeganistão ao Myanmar. A cada ano, o Himalaia continua a crescer alguns milímetros, um testemunho silencioso da colossal energia que ainda pulsa sob seus fundamentos. As marcas dessa colisão são visíveis em toda parte. Rochas dobradas e metamorfoseadas, vales esculpidos por geleiras antigas e os poderosos rios que nascem de suas neves eternas. Geograficamente, o Himalaia é uma complexa série de cadeias paralelas. O Grande Himalaia, ou Himalaia Central, é a espinha dorsal, onde se encontram os picos mais elevados, incluindo os famosos 8.000, as 14 montanhas do mundo que ultrapassam os 8.000 metros de altitude. O Monte Everest, com seus impressionantes 8.848,86 metros, é o ponto culminante, uma coroa de gelo e rocha que atrai alpinistas de todo o mundo. Mas ele não está sozinho. O K2, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu e Cho-Oyu são apenas alguns dos outros gigantes que compõem esta elite montanhosa, cada um com sua própria história de desafio e triunfo. Ao sul, o pequeno Himalaia e as colinas de Siwalik formam as cadeias mais baixas, mas ainda assim imponentes, que servem como uma transição para as planícies férteis do sul da Ásia. A vasta extensão do Himalaia abrange uma miríade de ecossistemas, cada um moldado pela altitude e pela exposição aos elementos. Nas altitudes mais baixas, em vales protegidos, é possível encontrar florestas subtropicais exuberantes, repletas de bambu, rododendros e uma profusão de vida selvagem. À medida que se ascende, a paisagem se transforma em florestas temperadas de coníferas e carvalhos, onde a vida é adaptada a invernos mais rigorosos. Acima dos 3.500 metros, a linha das árvores dá lugar a prados alpinos, um tapete de gramíneas e flores silvestres que explode em cores durante os curtos verões, antes que as neves eternas e as paisagens rochosas e glaciais tomem conta nas altitudes extremas. O clima é tão variado quanto a topografia. As monções de verão trazem chuvas torrenciais para as encostas do sul,
alimentando rios e geleiras, e criando um contraste dramático com os vales interiores e as regiões do norte, que ficam na sombra da chuva e são caracteristicamente áridos, quase desérticos. As temperaturas variam drasticamente, não apenas entre as estações, mas também entre o dia e a noite, e claro, com a altitude. Nos picos mais altos, as temperaturas podem cair para dezenas de graus negativos, e ventos uivantes, conhecidos como jatos polares, varrem as cristas a velocidades brutais, tornando a vida e a exploração uma luta constante contra os elementos. Essa diversidade geográfica e climática resultou em uma biodiversidade extraordinária, com muitas espécies endêmicas que não são encontradas em nenhum outro lugar na Terra. As florestas abrigam tigres de Bengala, elefantes asiáticos e rinocerontes indianos nas suas franjas mais baixas. À medida que subimos, encontramos espécies mais adaptadas ao frio, como o panda vermelho, um mamífero arborícola tímido e solitário, e o icônico leopardo das neves, um predador fantasmagórico que reina supremo nas altitudes mais elevadas. Este felino magnífico, com sua pelagem espessa e camuflada, é o símbolo da vida selvagem do Himalaia, um caçador furtivo que se move com graça e silêncio entre as rochas e a neve. A flora do Himalaia também é notável. Milhares de espécies de plantas florescem aqui, muitas delas com propriedades medicinais. Os rododendros, em particular, são emblemáticos, com suas flores vibrantes que pintam as encostas em tons de vermelho, rosa e branco durante a primavera. A adaptação dessas plantas às condições extremas, o solo pobre, o vento constante, a radiação ultravioleta intensa e os ciclos de congelamento e descongelamento, é um testemunho da capacidade da vida de encontrar um caminho. Cada folha, cada raiz, cada flor é um milagre de engenharia biológica, otimizada para sobreviver e prosperar em um ambiente que seria inóspito para a maioria das outras formas de vida. Mas o Himalaia não é apenas um reino de paisagens e vida selvagem. É também o lar de milhões de pessoas que, ao longo de milênios, aprenderam a coexistir com esta terra majestosa e desafiadora. As culturas do Himalaia são tão diversas quanto suas paisagens, uma mistura rica de tradições, línguas e crenças que foram moldadas pela proximidade com os picos sagrados. O budismo tibetano e o hinduísmo são as religiões predominantes, e suas filosofias permeiam todos os aspectos da vida diária, desde a arquitetura dos monastérios até os rituais e festivais que marcam o calendário. Os Sherpas, talvez o grupo étnico mais conhecido da região, são um povo notável que habita as altitudes elevadas do Nepal. Famosos por sua incrível força física e resiliência, eles se tornaram sinônimo de alpinismo, atuando como guias e carregadores indispensáveis para as expedições que buscam os cumes mais altos. Sua adaptação fisiológica à altitude, com pulmões maiores e sangue mais eficiente no transporte de oxigênio, é notável. Mas a história dos Sherpas vai muito além de seu papel no alpinismo. Eles são um povo profundamente espiritual, com uma cultura rica em lendas, danças e uma fé inabalável nas montanhas como moradas de deuses e espíritos. Suas aldeias, aninhadas em vales remotos, são bastiões de uma vida simples, mas profundamente enraizada na terra e na comunidade. A vida Sherpa é um equilíbrio delicado entre a subsistência agrícola, a criação de iaques e, para muitos, o trabalho nas expedições, que, embora lucrativo, vem com riscos inerentes e uma carga emocional pesada. Além dos Sherpas, o Himalaia é o lar de inúmeras outras comunidades, cada uma com sua identidade distinta. No Butão, o povo Drukpa vive em um reino budista que valoriza a felicidade nacional bruta sobre o produto interno bruto, mantendo uma profunda conexão com suas tradições e um compromisso com a preservação ambiental. No Ladakh indiano, conhecido como Pequeno Tibete, encontramos o povo Ladakh, com suas aldeias de casas de barro e monastérios dramáticos empoleirados em encostas áridas, um testemunho de uma cultura que floresce em um dos ambientes mais inóspitos da Terra. No Nepal, os Gurung, Tamang e Rai, entre outros, contribuem para a tapeçaria cultural do país, cada um com suas próprias línguas, trajes e costumes, todos compartilhando uma reverência comum pela majestade do Himalaia. A vida nessas altitudes é um desafio constante,
A agricultura é limitada a culturas resistentes ao frio, como a cevada, a batata e o trigo sarraceno. A criação de iaques e cabras é essencial para a subsistência, fornecendo leite, carne, lã e até combustível, esterco seco. As casas são construídas com pedras e barro, projetadas para resistir aos ventos gelados e reter o calor. As aldeias são frequentemente isoladas, com estradas precárias ou inexistentes, tornando as viagens e o transporte de mercadorias uma tarefa árdua. O acesso a cuidados de saúde e educação é limitado, e as comunidades dependem fortemente da cooperação mútua e do conhecimento transmitido de geração em geração para sobreviver. A espiritualidade permeia a vida no Himalaia de uma forma profunda e tangível. Para os hindus, as montanhas são a morada dos deuses, incluindo Shiva, o destruidor e renovador. O Monte Kailash, no Tibete, é considerado sagrado por hindus, budistas, jainistas e bampus, um local de peregrinação de imensa importância. Para os budistas tibetanos, o Himalaia é um local de iluminação, repleto de monastérios e stupas que pontilham a paisagem, cada um farol de fé e sabedoria. Os lamas e monges que vivem nessas alturas dedicam suas vidas à meditação e ao estudo, buscando a paz interior e a libertação do sofrimento. O som dos sinos de oração e das bandeiras de oração que esvoaçam ao vento, com seus mantras impressos, são uma presença constante, espalhando bênçãos por todo o vale. A crença na reencarnação e no karma molda a visão de mundo e o comportamento das pessoas, incentivando a compaixão e o respeito por todas as formas de vida. Foi essa espiritualidade, combinada com a promessa de paisagens intocadas e o desafio supremo, que atraiu exploradores e alpinistas ao Himalaia por séculos. Embora as comunidades locais tenham vivido entre esses picos por milênios, a era da exploração ocidental começou de forma mais sistemática no século XIX. Os primeiros exploradores, muitas vezes mapeadores e cientistas, enfrentaram dificuldades inimagináveis, sem o equipamento moderno ou o conhecimento das rotas. Suas jornadas eram épicas sagas de resistência, onde cada passo era uma descoberta e cada retorno à civilização um milagre. A verdadeira corrida aos picos mais altos, no entanto, começou no início do século XX. O Monte Everest, em particular, tornou-se o santo graal do alpinismo. Nomes como George Mallory e Andrew Irvine, que desapareceram no Everest em 1924, tornaram-se lendas, suas últimas vistas subindo em direção ao cume, eternamente envoltas em mistério. "Por que você quer escalar o Everest?" perguntaram a Mallory. Sua resposta simples e icônica: "Porque ele está lá, encapsula a essência do desafio e da atração que essas montanhas exercem sobre a alma humana." A conquista do Everest em 1953 por Sir Edmund Hillary e Tenzin Norgay foi um marco na história da exploração, um triunfo da vontade humana e da colaboração entre culturas. Mas essa conquista não diminuiu o fascínio do Himalaia. Pelo contrário, abriu as portas para uma nova era de alpinismo, atraindo milhares de pessoas de todas as esferas da vida, cada uma buscando sua própria experiência com a montanha. Hoje, as expedições ao Everest e a outros 8.000 são empreendimentos complexos, que envolvem logística meticulosa, equipes de apoio robustas e um investimento financeiro considerável. No entanto, a beleza e o desafio do Himalaia vêm com um custo. A zona da morte, acima de 8.000 metros, é um ambiente onde o corpo humano começa a falhar. O ar rarefeito, a falta de oxigênio, as temperaturas glaciais e os ventos brutais exigem o máximo de cada alpinista. A cada temporada, a montanha cobra seu preço, com mortes por exaustão, congelamento, quedas e avalanches. As histórias de heroísmo e tragédia são numerosas, lembrando a todos que, apesar do avanço da tecnologia e da experiência, a natureza permanece a força dominante. O turismo, e especificamente o trekking e o alpinismo, trouxe tanto benefícios quanto desafios para as comunidades do Himalaia. Por um lado, gerou oportunidades econômicas vitais, fornecendo empregos e renda para as populações locais. Os Sherpas, em particular, prosperaram com a crescente indústria do alpinismo. Por outro lado, o aumento do número de visitantes trouxe consigo preocupações ambientais e culturais.
O lixo acumulado nas trilhas e nos acampamentos base, a pressão sobre os recursos naturais, como a lenha, e a erosão cultural são problemas sérios que exigem atenção e soluções sustentáveis. O lixo é um problema particularmente gritante no Everest e em outras rotas populares. Garrafas de oxigênio vazias, equipamentos de acampamento abandonados e resíduos humanos se acumulam, maculando a paisagem intocada e ameaçando os ecossistemas delicados. Esforços têm sido feitos para mitigar esses impactos, com campanhas de limpeza e regulamentações mais rígidas para os operadores de expedições. Mas a escala do problema é imensa e exige um compromisso contínuo de todos os envolvidos. Além dos desafios impostos pelo turismo, o Himalaia enfrenta uma ameaça ainda maior e mais abrangente: as mudanças climáticas. O terceiro polo do mundo, como é chamado devido às suas vastas reservas de gelo fora das regiões polares, está aquecendo a uma taxa alarmante. As geleiras do Himalaia estão recuando e afinando a um ritmo sem precedentes, um fenômeno que tem implicações devastadoras para milhões de pessoas. Essas geleiras são a fonte de água para alguns dos maiores rios da Ásia, como o Ganges, o Indo e o Brahmaputra, que alimentam as planícies férteis onde vivem centenas de milhões de pessoas. O derretimento acelerado significa que, em curto prazo, há um aumento do fluxo de água, levando a inundações e a formação de lagos glaciais que podem estourar, causando inundações repentinas catastróficas. A longo prazo, no entanto, prevê-se uma escassez de água crítica, à medida que as geleiras diminuem e não conseguem mais sustentar o fluxo dos rios, ameaçando a segurança alimentar e a estabilidade regional. Os padrões climáticos instáveis também estão afetando a vida das comunidades locais. As monções tornam-se mais erráticas, com chuvas mais intensas e imprevisíveis, levando a deslizamentos de terra e inundações que destroem aldeias e infraestruturas. As mudanças nas temperaturas afetam a agricultura, tornando as safras mais vulneráveis e dificultando a subsistência dos agricultores. Os ecossistemas únicos do Himalaia também estão sob ameaça, com espécies de plantas e animais lutando para se adaptar a mudanças rápidas em seus habitats. O leopardo das neves, por exemplo, é particularmente vulnerável, pois seu habitat encolhe e sua presa se torna mais escassa. Diante dessas ameaças, a conservação e a sustentabilidade tornaram-se imperativos. Organizações locais e internacionais estão trabalhando em conjunto para proteger a biodiversidade do Himalaia, promover o turismo responsável e ajudar as comunidades a se adaptarem às mudanças climáticas. Projetos de reflorestamento, programas de educação ambiental e o desenvolvimento de fontes de energia renovável são algumas das iniciativas em andamento. A conscientização sobre a importância do Himalaia, não apenas como um destino turístico, mas como um ecossistema vital para o planeta, é crucial para garantir seu futuro. O Himalaia é mais do que apenas uma cadeia de montanhas, é um símbolo da magnificência e da fragilidade do nosso mundo. É um lugar onde a natureza mostra sua força primária, onde a vida encontra maneiras de florescer contra todas as probabilidades e onde a espiritualidade se entrelaça com o dia a dia. É um desafio para o corpo, um deleite para os olhos e um refúgio para a alma. Suas paisagens inspiram admiração, suas culturas ensinam resiliência e seus desafios nos lembram da nossa própria finitude e da necessidade de respeito pela terra. A jornada através do Himalaia é uma jornada de autodescoberta, um encontro com o sublime e o indomável. É um lembrete de que, mesmo nos ambientes mais extremos, a vida persiste, a beleza abunda e o espírito humano encontra maneiras de ascender. Seja você um alpinista buscando o cume, um trekker explorando vales escondidos ou um viajante em busca de paz e introspecção, o Himalaia oferece uma experiência transformadora. Ao contemplar esses picos majestosos, somos convidados a refletir sobre nosso lugar no mundo, sobre a delicada interconexão entre todos os seres vivos e sobre a responsabilidade que temos de proteger esses tesouros naturais para as gerações futuras. O Himalaia é um testamento vivo da história da Terra e da persistência da vida. Suas montanhas continuam a crescer, suas geleiras a recuar e suas comunidades a se adaptar,
um ciclo eterno de mudança e resiliência. Que a grandiosidade do Himalaia continue a inspirar e a desafiar, e que possamos, cada um à sua maneira, contribuir para a sua preservação, para que este reino de gigantes continue a ser um farol de maravilha e um santuário para a vida que nele prospera por muitos e muitos séculos. Se você foi cativado pela majestade do Himalaia e deseja explorar mais reinos de beleza e desafio em nosso planeta, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas aventuras. Deixe seu like e compartilhe este documentário para que mais pessoas possam se inspirar na grandiosidade das montanhas mais altas do mundo.